Olá, boa noite a todos do Irmão Atmos, essa casa tão querida, saudade de todas as casas espíritas de Maricá e Redondeza. Aqui vai o nosso abraço, vamos dar início a mais um estudo da noite de hoje, preparado com carinho para vocês. E dado ao momento, que nós passamos agora dia 2, dia dedicado aos desencarnados, dia de finados, nós vamos ler uma página do livro Crescendo com Você, de César Braga Said, esse livrinho aqui, intitulado Saudades. Mesmo não tendo ao seu lado permanentemente as pessoas que ama, você pode evitar a melancolia e o desânimo. Ocupe-se com o trabalho profissional e filantrópico. Estude um pouco mais. Tudo isso auxilia-nos a conviver com o momentâneo distanciamento daqueles que amamos, permitindo que cresçamos enquanto aguardamos a oportunidade de revê-los. Muitas vezes desenvolvemos um apego que, deixando de ser saudável, torna-se patológico, contribuindo para o nosso desequilíbrio. Quem ama, liberta. Liberte o outro para que este siga o caminho escolhido. Liberte a criatura que parte para a vida espiritual, entendendo que nenhum de nós se esquiva à morte do corpo. Liberte-se das lembranças que aprisionam e matam para ficar com aquelas que dão liberdade à vida. É possível que poucos saibam avaliar o que sentimos ante a perda de alguém. Também dificilmente entendemos os sentimentos alheios nesses momentos tão delicados. Todos sentimos saudades de algo, de algum lugar, de alguém. São sentimentos que nos fazem chorar, rir, lembrar, desejando que o tempo volte ou mesmo que se antecipe. Se sentimos a falta de alguém, esse alguém possivelmente deseja notícias nossas e anseia rever-nos. Não viva chorando pelos cantos, pois esta atitude fará com que outros acreditem que a sua convivência com quem partiu foi triste e destituída de momentos bons e alegres. Detenha-se nas marcas positivas, nos acontecimentos agradáveis e marcantes. Resigne-se à vontade divina ou alheia. Não morra de saudades, viva com elas e faça da sua vida um presente permanente para a pessoa que partiu, a fim de que ela, onde estiver, saiba que colaborou para que você se tornasse um ser humano melhor. Ótima página, propícia para os dias que se passaram, dia 2 agora, e que lembramos nossos entes queridos, ressalvando que nós devemos sempre lembrar dos nossos entes queridos e não dedicar apenas um dia somente como foi feito, como é a tradição, principalmente em outras religiões, e que nós vamos comentar no estudo da noite. Mas vamos fazer a nossa oração inicial para darmos início aos estudos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, mestre, amigo, irmão de todas as horas, e aos nossos mentores, aos mentores da casa que nesse momento estão conosco. Ampara-nos, Senhor, dai-nos a sua bênção, a sua luz, a vossa paz, para que nesses momentos de estudo possamos estar aqui, Senhor, prontos para o entendimento, para o aprendizado que vamos ter agora. Que os bons mentores, que os bons espíritos nos intuam e estejam conosco, e abençoe, Senhor, a cada um que aqui esteja vendo ou ouvindo esta palestra, mesmo distantes presencialmente, mas unidos estamos em espírito. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.
Bom, queridos, vamos dar início então ao nosso estudo, como nós fizemos na nossa leitura inicial. Vamos falar hoje sobre esse tema tão importante que muitos têm medo, né? Quem tem medo da morte? Muitos têm receio do que acontece no dia derradeiro, aquele dia em que nós deixamos o corpo físico e partimos para o mundo espiritual. Mas o que está por trás de todo esse mistério? Vamos tentar elucidar alguma coisa para vocês hoje, pedindo amparo aos protetores, nossos guias, nossos mentores, para que eles possam nos auxiliar. Algumas perguntas a gente deve fazer no início de um trabalho desse. O que acontece no momento derradeiro, no momento do nosso desenlace? Você tem medo da morte? Por que você tem medo da morte? Está preparado para ela? Sabe para onde vamos? O que nos espera no dia desse desenlace? E aí nós vamos para esse nosso primeiro slide, onde nós temos ali falando sobre o corpo espiritual. Se assusta, com o corpo dele fora, o corpo espiritual fora do corpo físico. E lá no livro dos Espíritos, nas questões 149 a 152, eu também tenho a 135 que vai falar um pouquinho desse corpo espiritual. Nós vamos passar rapidamente, para não perdermos o nosso tempo, sobre essas questões. Então a 149, ela vai nos dizer assim: o que sucede à alma no instante da morte? Eles respondem para Kardec: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, a gente volta para o nosso mundo correto, Nosso mundo real. E aí, na 150, Kardec ainda vai e pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde, respondem eles. Que seria ela se não a conservasse? Aí na 150A, nós temos também como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material. E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. É o que nós estamos querendo falar agora. Vamos relembrar que na Gênese, capítulo 18, se eu não me engano, fala muito sobre perispírito. Então, quem queira ter uma explicação mais aprofundada, na Gênese de Kardec, se eu não me engano, no capítulo 18, fala bem aprofundado sobre isso. Mas na 150b, a alma nada leva consigo desse mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Então, quanto mais evoluídos formos, quanto menos materialistas formos, mais nós vamos compreender esse outro lado, sem a futilidade do mundo material que nós estamos no momento, encarnados. E na 151, para a gente já ir completando, o que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo material? Então, é aquela questão, A alma, o corpo falece, o corpo acaba, o corpo morre e a alma volta para o todo. O que é esse todo? Então os espíritos respondem assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Por exemplo, nós temos que ter em mente sempre assim: eu estou numa reunião pública, uma palestra pública, eu sou um todo, eu estou no todo, são todos que estão ali, mas dentro desse todo eu sou um. Isso é matemática, Eu sou individual ali, apesar de eu estar compondo um todo. Então é a mesma coisa. O perispírito, ele volta para este mundo, mas ele não se acaba. É isso que Kardec estava querendo perguntar e que os espíritos responderam. Que comprova 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Como nós podemos ter a prova disso,
Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então eles respondem aqui: como é que nós não podemos não acreditar, principalmente nós espíritas, se nós estamos tendo comunicações no mundo superior? Então, a gente tem que acreditar que lá tem. Mas tem pessoas que não são espíritas, mas a maioria crê na individualidade da alma e crê na sua vida após a morte, corpo físico. Então, começa por aí. Mas eu queria ler rapidamente a 135 para que a gente entenda um pouco esse corpo espiritual que está no slide. Kardec pergunta na 135: há no homem alguma outra coisa além do corpo e da alma? Há o laço que a liga ao corpo. E ele pergunta ainda, na 135A, de que natureza é esse laço? Já perguntando então sobre o perispírito. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Ele está falando, eles estão respondendo sobre o perispírito. Então, aquilo que eu comentei, né? Na Gênese, nós temos muito mais informações sobre isso e que não seria o assunto e nem daria tempo também. Vamos prosseguir. Mas Kardec comenta na 135A algo sobre isso. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. É muito interessante a gente saber isso. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. A alma, então, seria quando estamos encarnados e espírito quando estamos desencarnados. E o terceiro, que é o princípio intermediário, ou seja, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Nesse caso aqui do exemplo da fruta, costumo sempre falar também da questão, vamos imaginar o abacate. O abacate com a sua casca é o nosso corpo físico. Aquela polpa que a gente come seria esse perispírito e o caroço seria o espírito. Perispírito envolvendo aquele caroço para protegê-lo. E é assim que funciona o perispírito. Mas vamos nos adiantar para a gente entender um pouco. Desligamento. O que é desligamento, né? Desligamento do corpo. O que acontece no desligamento desencarnatório? Por mérito, né? Deixa eu voltar, desculpa. Desligamento do desencarnatório, ele é por mérito ou não? Bom, nós estamos vendo a figura ali de um espírito trabalhando no perispírito, no corpo físico do nosso irmão, né? De acordo com a informação dos espíritos, e sem a gente entrar na questão de detalhes técnicos sobre o desligamento, porque é muito complexo, o André Luiz tem livros que falam sobre isso, o desenlace começa pelas extremidades e vai se completando na medida em que são desligados os cordões fluídicos, culminando com o cordão fluídico do coração, quando este perde, então, sua sustentação perispiritual e deixa de funcionar, cessando a circulação sanguínea e a morte ocorre em poucos minutos. Então a gente pode ter uma noção ali, ó, um lacinho, um exemplo, claro, né? Um lacinho fluídico no pé, que ele está trabalhando lá, outro mais assim na altura da cintura, outro na altura do coração e na altura do cérebro. Não que sejam só esses, tá? Pelo amor de Deus. Isso é um desenho, é uma ilustração feita por um amigo nosso, depois eu comento no final. Mas o espírito começa a trabalhar ali, ó, com certa dificuldade, que talvez ali está representando o materialista, pelos pés, pelas extremidades. É por isso que quando a morte do corpo físico começa a se arroxear e ficarem, esbranquiçar e começam a ficar geladas as extremidades, os dedos, os pés, as mãos. Por quê? Porque o sangue para
naquele local lá de circular primeiro, para que mantenha o corpo, entende, né? Entende que o batimento cardíaco, que o corpo inteiro tem que ser protegido, para em vez dos pés, das mãos, por exemplo, das extremidades, né? Por isso que acontece. Mas ele está falando que mérito. O que é mérito nesse desligamento desencarnatório? É quando o indivíduo tem a possibilidade, ou a capacidade, ou então o merecimento, vamos melhor dizendo, de sofrer esse desligamento mais rápido, para que não sofra no mundo espiritual, vendo o seu corpo ali em decomposição. Aqueles que não têm esse mérito, por algum motivo, porque teve uma vida desregrada, uma vida materialista, uma vida fora do entendimento espiritual, seja ele qual for, ele terá uma dificuldade um pouquinho maior, né? Mas nunca deixará de ser amparado. Isso que é importante, tá? Nunca deixará. Basta que ele peça auxílio para que ele seja amparado. Um balanço existencial, né? Ele está ali fazendo as contas, balanço, fechado para balanço, a gente sabe o que é isso, né? Termo contábil, né? Vai fechar para ver o que você tem ali, o que você fez, o que você arrecadou. E aqui na nossa vida a mesma coisa, nós temos um processo de reminiscência nesse momento do balanço existencial. Mas o que é isso? Balanço existencial. No momento crucial da morte, é disparado um curioso processo de reminiscência, onde o moribundo revive, em curto espaço de tempo, as emoções de toda a sua existência, como se fosse um filme, com imagens em velocidade vertiginosa, um balanço existencial. É um mecanismo psicológico automático do ser que pode ser disparado na intimidade da consciência. Então é aquele momento que a gente ouve muita gente falar, né? Que no momento derradeiro você tem um relance de toda a sua vida, do encarne até aquele momento ali, principalmente naqueles momentos mais difíceis ou nos mais alegres, mas momentos que marcaram a sua vida. Então você passa por tudo aquilo naquele momento derradeiro, seja no hospital, seja no leito de morte da sua casa, seja em qualquer, né, exceto aqueles que têm morte brusca, claro, porque não teve o tempo ali para isso, mas aqueles que estão no seu final de vida, no seu derradeiro processo de desencarnatório, e tem esse balanço existencial do que ele fez, do que ele deixou de fazer, para que ele siga então. É um processo automático psicológico, do mecanismo psicológico automático do próprio ser. Indivíduos, dificuldade do retorno à pátria espiritual. Indivíduos equilibrados. O que seria essa dificuldade? Conforme o paciente, vamos colocar assim, vai ficando mais debilitado no derradeiro momento, né, no finalzinho de sua vida física, fica inconsciente, como se fosse uma anestesia geral para o espírito. Então, como se você tivesse tomado uma injeção de anestesia geral, que aquilo vai, né, paralisar tudo. E com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. E ao acordarem, sentem-se perturbados e aflitos, e muitos não entendem o que fizeram a passagem. Já quando são espíritos ou indivíduos espiritualizados, equilibrados, com ampla bagagem de realizações do bem e aprendizados espirituais, como nós citamos há pouco, superam esta anestesia e podem acompanhar o trabalho da equipe espiritual encarregada de auxiliar no seu desenlace. Então vamos lá. Dificuldade nesse retorno. Todos nós temos uma certa dificuldade de deixar o corpo físico e retornarmos à pátria espiritual, a menos que sejamos um espírito muito evoluído, que a maioria de nós não é. Se fôssemos um Chico, por exemplo, né, e tinha uma capacidade imensa de sair do corpo, imagine então no seu desenlace, que estaria livre, né? Mas todos nós temos uma certa dificuldade. Então, quando nós vamos ficando mais debilitados, chegando a hora da morte, do desenlace, é como se nós tomássemos uma anestesia geral, nos paralisasse, para que nós não víssemos. Vocês viram um pouco nos slides anteriores, aquele serzinho, né, dormindo ali, o perispírito, desculpa, ele subiu um pouquinho e começa o desligamento. Nesse momento, ele toma-se como se fosse um torpor, uma anestesia geral, para que
não dificulte o desenlace. Isso nesses indivíduos mais equilibrados, mais espiritualizados, né? Só que esses que não são, eles tomam essa anestesia geral, e depois que acontece o desenlace, quando eles acordam no mundo espiritual, eles se sentem meio perturbados e são orientados, eles ficam aflitos. Poxa, eu desencarnei, não queria, começam então a ser recebidos. Só que tem que alguns, ou uma grande maioria, não entendem essa passagem, não querem, não aceitam esse atendimento, essa ajuda que tem do outro lado. E aí perambulam por certo tempo no mundo espiritual, no umbral, porque são tanto materialistas. Aqueles que são individualizados já não precisam nem tomar esta injeção. Tomar, que eu falo entre aspas, né? Essa anestesia. Porque se eles já são espiritualizados, se eles já têm um certo conhecimento, eles mesmos estão vendo o seu desligamento e ficam felizes com isso. E vão retornar à pátria espiritual, né? Mas vamos seguir. Indivíduos despreparados. Então, esses que eu falei, então não estão totalmente ainda espiritualizados, não estão entendidos do que é o mundo espiritual, eles têm certa dificuldade nessa hora do retorno. Morte física e desencarnação do espírito. Morte física e desencarnação do espírito. Delongas do desligamento. Delongas, né? Demora, né? O que seria isso? Delongas, demora no desligamento. A morte física e o desenlace nosso não acontecem simultaneamente, como muitos até entendem assim, ou pensam assim. O indivíduo só morre quando o coração deixa de funcionar. Então, a morte física acontece e o desenlace acontece pouco depois. Então, a morte física só quando o coração para e não quando o cérebro para, como muitos dizem. Basicamente, o espírito fica ligado ao corpo enquanto são muito fortes as impressões físicas, tais como materialistas, aqueles que cultivam vícios e paixões, ficam retidos mais tempo, variando de espírito para espírito. Então vamos entender isso. Para o coração, daí um tempinho, uns minutos, como nós já vimos atrás, morre o corpo físico. E aí começa então o processo de desenlace do perispírito, do espírito. Mas muitos deles não querem sair daquilo ali. Então, como vê na figura, ele está tentando ficar lá embaixo, ele está tentando puxar o corpo do túmulo para voltar e não consegue, porque são materialistas que não querem desencarnar. Então, ou são pessoas que têm paixões, têm vícios e se perturbam muito com isso, né? Então, ele já desencarnou, o corpo já foi enterrado, mas ele está ligado ao corpo ainda por um fio, né, tênue, mas que para ele não desencarnou. Então esse é o processo difícil de desligamento, como nós vimos anteriormente. Quando alguém morre, olha que interessante, quando alguém morre por infarto fulminante, costuma-se dizer que o indivíduo não sofreu, e foi uma morte rápida, mas não é exatamente assim, pois é uma morte indesejada pelo espírito. Haja vista que falece em plena vitalidade e poderá ter problemas de desligamento e adaptação. Vejam bem, mesmo quando um espírito já no corpo certamente envelhecido, ele desencarna por um infarto, ainda poderia haver algum tempo a mais no corpo, né? Mas por falta talvez de um cuidado com o corpo físico, ele desencarna, ele não verificou sua pressão, não tomou seu remédio. Isso acontece com muita gente, toma um remédio durante a semana, final de semana para de tomar para beber uma cervejinha, comer uma comida mais salgada, mais gordurosa e iripá que vem. Então pode ser que você adiou, né, a sua volta, não foi uma volta normal. Claro que tem desencarnes por infarto que já estão pré-determinados, mas na maioria não. Entretanto, se a morte for uma doença como câncer, por exemplo, com dores prolongadas, sofrimentos atrozes, com definhamento lento, acredita-se que seja uma morte horrível devido ao sofrimento. Mas esta
é uma boa morte, pois as dores e sofrimentos físicos atuam como inestimável recurso terapêutico, como se fosse um filtro das impurezas, das ilusões e das vicissitudes morais. Então vamos lá. Quando o corpo físico morre e desencarna o espírito, em todo esse trabalho, né, demora no desligamento por esse motivo aí a questão. Mas quando a gente acha que quando morre de infarto, sofreu. Aliás, não sofreu. Então já explicamos, sofre um pouquinho porque pode ter sido antecipado. E quando desencarna pelo câncer, a gente fala, morreu, foi descansar, sofreu tanto. Sofreu no corpo físico, isso sim, aí sofreu muito. Mas por quê? Porque talvez pela sua programação reencarnatória havia necessidade daquilo ali, né? Então você tem um sofrimento, mas no corpo físico. Mas esse sofrimento vai te atenuar em muitas coisas na vida espiritual e em próximas encarnações. Então você se depurou, você passou por aquela prova ou por aquela expiação, se depurou e se melhorou como espírito. O corpo físico ficou ali com a doença ficou, ele vai se restabelecer em breve no mundo espiritual e vai continuar a sua jornada. Então para ele, aquela doença foi boa, então ela é considerada sim uma boa morte. Então vamos mudar o nosso pensamento em relação a isso. O que é a melhora da morte? O que é a melhora da morte? Não aceitação da perspectiva da separação. Então ali, ó, o nosso irmãozinho desencarnou e fica o irmãozinho, ou sei lá quem, o pai, a mãe, tentando segurar, agarrando pelo espírito, pela goela, pela perna, pelo outro lado, né, e fica naquela agonia e não deixam o coitado se libertar. Então essa melhora da morte seria mais ou menos isso. Diante daquele que agoniza para o momento derradeiro, o sentimento mais forte naqueles que ficam e os mais afetivos é o de perda pessoal. Então eles ficam implorando para não ir, fazem oração e tal. As lamentações e choros, eles acontecem ali nos momentos mais definitivos, multiplicando-se em orações, solicitações para que não ocorra a separação ou não admiti-las apesar de crerem, né, na vida após a morte. Ele coloca aqui, Richard Simonetti, ó, que os gestos de inconformação e desespero com a separação geram fios fluídicos que retêm e sustentam artificialmente a vida física. Tais vibrações não evitam a morte, mas retardam a mesma, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimentos. Então, mesmo que o desencarnante não queira, mas aquelas pessoas afetivas que estão ali pedindo para ele não ir, com orações, com gritos, com choros, elas como que se criam, né, um fio entre o corpo dele e o perispírito, e ele não consegue se desligar, mesmo ele querendo, mas as pessoas não querem. Aí o que age, como é que age a espiritualidade? A espiritualidade vem, dá aquele passe em todos que estão ali, né, próximos ao moribundo, fazem com que eles descansem, vão para casa, aliviam, é a melhora da morte. Ele faz com que o desencarnante melhore um pouquinho, aí todos ficam satisfeitos, felizes. O médico, olha, vocês podem voltar, qualquer coisa eu aviso. Então ele melhorou um pouquinho, a espiritualidade agindo, né? Ameniza aquela situação ali e os familiares, aqueles desesperados, vão para casa e depois que saem, na calada da noite, como se diz, a espiritualidade começa então a trabalhar o desenlace daquele irmão. E daí um pouco eles recebem a notícia e já não atrapalham tanto. Então, minha gente, vamos tomar muito cuidado e vamos lembrar dessa melhora da morte. Não vamos esperar para que isso tenha que acontecer para que o desencarnante vá. Façamos uma oração sim, mas para que ele siga em paz e que seja bem recebido, que seja auxiliado no seu desencarne. E não tentarmos segurá-lo aqui. Recurso infalível, né? Controle das emoções, sentimentos, de confiança que promovem desligamentos sem traumas. O que seria isso? É um recurso infalível da prece. Com as raras exceções, só um minutinho. Com as raras exceções, a morte é traumatizante, afinal o espírito deixa um vínculo de carne ao qual está intimamente ligado. Entretanto, outros raros não estão preparados para jornadas. Então, a morte é sempre traumatizante para quem fica e, às vezes, para o espírito, né? Porque ele está deixando, claro, um veículo de carne que tanto se ocupou e tanto ficou ali muito tempo com ele. E
Se for, como já dissemos, já vínhamos dizendo, estamos praticamente repetindo, se for um indivíduo espiritualizado, um espírito que tenha um certo conhecimento, que tenha um entendimento maior da morte, que já tenha lido, que faça suas orações e confie na morte, na vida após a morte, confie em Deus, confie nos espíritos, eles vão ter essa facilidade. Mas aqueles que não têm, eles têm um recurso infalível para nós que ficamos, e é a oração. Como eu falei no slide anterior, vamos orar, vamos pedir, vamos interceder para que ele seja bem recebido e faça essa volta ao mundo espiritual mais tranquila. Todavia, a eficiência, como diz Simonetti no livro, a eficiência da oração está subordinada a uma condição essencial: o sentimento. Se simplesmente repetimos palavras decoradas, caímos num processo mecânico que não produzirá efeito algum. É aquela velha das preces de fórmulas prontas. Temos uma prece, pegamos um papelzinho, acabou. Aí pega outra, sem críticas a ninguém, não estou fazendo críticas, mas muitos de nós fazemos isso. Pegamos um livrinho de prece da Joana, do Pastorino, e fazemos aquela prece rapidinho ali, sem meditar, sem pensar e sem fazer do coração. Então a prece tem que sair do íntimo, né? Nós assistimos à palestra da nossa irmã Marta do IFISA, falando sobre o culto no lar na quarta-feira passada. Ela foi fenomenal, foi muito bem, onde ela fala da prece também no culto do lar. Então isso tem que ser de dentro para fora, né? Para que o nosso irmão, nosso ente querido que está desencarnando, faça a sua passagem tranquilo. Como está ali, ó. É possível o choro? Eu tenho direito? Tem. Todos temos o direito de sentirmos saudade, chorarmos, mas não temos o direito de proibir ou de impedir ou tentar impedir que ele volte com tranquilidade, porque ele vai voltar de qualquer maneira, mas que ele volte com tranquilidade. Olha a serenidade então, e o perispírito sai daquele corpo ali com as orações e segue em frente. Então a gente tem que ter isso em mente sempre, oração com sentimento, com coração para fora, para que as pessoas que estão desencarnando possam seguir sua vida. Algumas situações de morte que nós vamos falar. Algumas no livro do Simonetti e outras que não estão em outros livros que eu vou citar no final. Então está ali uma plaquinha de reencarnação. O que morrem as flores? Olha que interessante como ele colocou, né, no desenho do livro. Ele não foi quem desenhou, claro. Morte natural, vamos lá. Opa, desculpa, vou voltar. Cliquei aqui de novo. Eu e meu mouse. Morte natural. É a morte biológica do corpo físico. É uma certeza incontestável essa. É aquela que está programada e que no final da sua vida, do seu tempo físico, você tem aquele definhamento das forças físicas, do fluido vital que está em nós, e aquilo vai se esvaindo até que desencarna, volta ao mundo espiritual numa tranquilidade serena. E eu tive essa oportunidade de acontecer isso com a gente na família, com a minha avózinha, que não tinha estudo nenhum, praticamente não ia à missa, não ia à igreja, não ia a lugar nenhum, não lia a Bíblia porque não sabia ler, mas tinha uma capacidade de entendimento do mundo espiritual e da sua volta e da sua continuidade na vida espiritual, e confiança em Deus e em Jesus, que era fenomenal. Era interessante isso, como era isso nela. E ela falava, está na hora de eu ir. Deus já não, eu queria que Deus me levasse, porque já fiz de tudo, estou pronta para ir. Aí a gente falava que não, vó, você tem que ficar mais. Ela, não, vou ficar o tempo que Deus quer. Assim que Ele me chamar, eu vou. E ela foi tranquilamente, serena mesmo. Entretanto, nessa questão, não atinge a alma no aspecto da sua destruição. Ela é indestrutível, como vimos na 149. Então não vamos repetir, né? A alma não se destrói, o que acaba é o corpo físico, a alma retorna para o mundo espiritual. Nada mais natural, portanto, que habitando corpos perecíveis e mortais, um dia tenhamos que devolvê-los. Os corpos mortais, nós somos imortais, algo que se desgasta com o tempo,
células que envelhecem, chegando ao esgotamento dos órgãos, a vida se esvai normalmente. É como se fosse um pneu de um carro, gente. Ele está lá com a sua vitalidade quando compramos, quando colocamos novinho, bonito e tal, vai se desgastando, você vai lá e completa ele, enche um pouquinho mais de ar, às vezes, né, passa alguma coisa para ele ficar mais bonitinho por fora, mas ele vai se desgastando. Vai chegar um momento que você vai ter que trocá-lo, né? E é a mesma coisa. Vai chegar um momento que nós vamos ter que trocar esse corpo. Vamos voltar, vamos nos preparar para voltar num outro mais novo. Então, por que morrem as flores? As flores morrem porque chega a hora dela e elas caem suavemente ao chão e vão se refazer em outros corpos ou alimentar outros corpos. Jogo perigoso, acidentes. Oh, meu Deus, isso é complicado. Costumam causar, gente, perplexidade aos envolvidos. Os acidentes, foi horrível aquele acidente e tal. Que repentinamente se observam fora do corpo, expulsos pela ocorrência brutal. A reação é muito variável, dependendo de indivíduo e de amadurecimento espiritual de cada um, de apego material, de paz interior e de entendimento de cada um. Devemos entender também que muitos acidentes podem ser situações de provas ou expiações, mas prevalece a imortalidade da alma. Vamos entender rapidamente. Jogo perigoso, ele colocou ali acidentes. Olha, o garoto bota o pezinho em vez da mão no guidão da bicicleta, se lança, o perispírito está mostrando para ele, cruzamento perigoso, o caminhão vem vindo, pum! Isso é um exemplo, gente. Mas, por exemplo, essa semana, final de semana agora, eu estava olhando na internet, alguns amigos, e alguns deles foram saltar de pontes de bungee jump, que se chama, se eu não me engano. É aquele que você amarra um elástico enorme no seu corpo, se joga lá de cima e fica balançando que nem um pêndulo. Gente, isso aí é uma indução a suicídio. Suicídio. Por quê? A necessidade de você fazer aquilo? Não, é adrenalina. Pois bem, e se aquele aparelho que está te segurando rompe? Ou se essa ponte, como eu vi na internet, as fotos, a ponte enferrujada, antiga, já está inválida, não está sendo utilizada, você não sabe se ela tem reparo. Mas eu estou com pessoas experientes. Pois bem, já vi várias pessoas experientes que saltam de paraquedas e o paraquedas não abriu. Nós temos que entender o seguinte: o equipamento ele é falho. Às vezes, né, tudo acontece. Então se a gente não pode, mas tem um acidente aéreo, eu não vou viajar de avião. É diferente. Você precisa se locomover. É diferente. Eu estou dizendo aqui, há esportes radicais que não são necessários para... Cada um tem o seu esporte. Não estou aqui criticando quem faça. Tenho amigos que fazem. É uma adrenalina, é um desestresse para a pessoa. Nada contra. Mas tenhamos nós espíritas que entender que aquilo pode ser evitado e um suicídio decorrente daquilo é um suicídio indireto. Tá? Então tomamos cuidado com isso aí. Tragédias, mortes coletivas ou trágicas. A gente vive vendo isso, né, gente? Mortes coletivas e trágicas. Elas causam sempre aflições consideráveis. Quem quiser ter mais um entendimento maior, sobre essas questões das mortes coletivas, procurem no livro dos Espíritos, questões 737 a 741, flagelos destruidores. Lá está bem explicadinho sobre isso, ok? Mas o que nós podemos dizer aqui nessas tragédias? Ali um acidente de carro, né? O corpo se esvai, o carro passou por cima de um corpo. É que os quadros provacionais ou expiatórios reúnem os espíritos em local e datas compatíveis com o planejamento anteriormente efetuado. Cada caso é um caso próprio, cuja origem está na bagagem história individual e ou coletiva, pertencente ao planejamento espiritual. Serve também como experiências de aprendizado para todos, exercitando a inteligência, ensejando aprendizado e cautela em todas as áreas. O que nós devemos entender por isso, rapidamente? Ele está dizendo aqui que é o seguinte, que todos esses acidentes, eles acontecem em local e datas compatíveis com um planejamento já anteriormente feito pela espiritualidade superior e por nós mesmos.
né? Nós já temos uma noção de que vamos desencarnar por alguma morte coletiva ou uma tragédia, por exemplo. Então, por exemplo, no tsunami, por que eu saio daqui do Brasil e vou para lá passear de férias e lá de repente acontece isso e eu desencarno, né? Porque estava previamente já acertado, com datas compatíveis, planejamento, todos que tinham. Mas tinha alguém lá que, por exemplo, estava mergulhando e o tsunami passou e não pegou, porque não tinha que ser. Mas ele tinha o livre-arbítrio de estar naquele momento para se divertir, para passear ou para trabalhar. A gente não tem como prever isso, como entender isso ainda. Mas aqueles que precisavam passar por aquele desencarne ali estavam lá já preparados para isso. E que não era para desencarnar é porque estava ali por algum motivo, mas não tinha que passar por aquilo. Mas teve um aprendizado também. E é o que ele disse aqui no final. Cada um de nós está ali na morte coletiva ou trágica, cada um que está ali naquele momento, ele tem que passar por ali. Mas cada caso ali é uma reminiscência de um passado. É uma questão de um passado, né? De outra encarnação ou de outras passadas. Então, ele tem que resgatar algo naquele momento, daquela forma ali. Mas cada um que está ali é um processo diferente. É como num caso de julgamento coletivo e cada um pega uma pena diferente do outro. Né? Essa é a questão. E ele diz também que serve como experiência e aprendizado para todos, exercitando a inteligência, ensejando o aprendizado com cautelas em todas as áreas. Ora, serve para nós. É a questão da fraternidade, da caridade, do auxílio, da inteligência, como ele diz ali, em tentar inventar algumas coisas, melhorar algo que talvez tenha dado errado. Por exemplo, acidentes aéreos, cada vez melhorando, cada vez, né? Vamos estudar por que aconteceu isso e vamos melhorar. É assim que acontece. Então, é um aprendizado também para quem fica. Devemos retornar às suas atividades rotineiras na prática do bem. Então, toda vez que acontece isso, a gente vai sentir, vai ficar mal, mas nós temos que retornar sempre no desencarne. A gente tem que ter em mente que uns dias depois, tudo tem que voltar ao normal e a vida segue. Fuga comprometedora, suicídio. Já comentei alguma coisa, né? Então, saída, ele acha que a porta de saída ali é a melhor. Desculpa, eu cliquei de novo aqui. Meu pai. Suicídio, gente. A mais dolorosa causa-mortes que um ser humano pode provocar. A mais dolorosa causa-morte que um ser humano possa provocar a si mesmo. Gente, mesmo quando eu falei, mesmo sendo um suicídio indireto, é uma morte dolorosa. Pensemos bem nisso. O suicídio precipita seu protagonista em horizontes de sofrimento e dor, pois o ato agressivo lesa o perispírito. Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada lá na Gênese, né, de Kardec sobre o perispírito. Tá? Quem promete o suicídio lesa principalmente e totalmente o perispírito. As dores morais decorrentes do arrependimento e da surpresa ou decepção de que a vida continua são imensas. Então, quando a pessoa desencarna pelo suicídio, que ela chega do outro lado, ela vai ver que a morte continua, então vai ser ali uma decepção enorme. É mais uma, né? Tava decepcionado aqui? Tava, tirei minha vida. Voltei do outro lado e aqui as dores são piores, continuam. Por que eu fiz isso? Aí o arrependimento vem, demora às vezes para vir. E aí fica ali aquele sofrimento, sem contar que no seu regresso ao corpo físico, numa próxima reencarnação, tem o resgate de tudo aquilo e mais aquilo que você vai ter que passar por provação aqui, né? Ou expiação. A certeza que fica é que não há crença para o autor na imortalidade da alma. Quem pratica esse suicídio, para ele não tem imortalidade da alma, não há vida após a morte. Morte das crianças. Essas mortes causam grande comoção em qualquer idade. Então, gente, a gente adiantar aqui rapidamente, elas são espíritos experientes voltando em estágio de aprendizado, no estágio planetário atual. Sempre causa grande comoção também em qualquer idade. Quem quiser mais alguma questão, sanar alguma dúvida, na questão 199 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem sobre a interrupção da vida na infância, né?
Quando retornam essas crianças ao mundo espiritual, dependendo da sua condição e proximidade de outra reencarnação, permanecem sob os cuidados desses espíritos valorosos e até mergulharem na carne novamente. Do contrário, retomam seu perispírito no momento oportuno. Então, se tem uma oportunidade dela reencarnar próximo, bem próximo, então eles ficam ali ainda miniaturizados, sendo cuidados para que tenha uma reencarnação mais rápida e sem aquela questão dolorosa que também é da miniaturização do perispírito, né? Mas se caso contrário, caso que ela tenha que passar por aquilo e voltar e estudar mais um pouco aí, com o tempo, se perispírito, então ele volta ao seu tamanho normal. Agora uma parte muito interessante, aborto. Olha que figura, né? A mãe não querendo o filho, tentando, vai abortar e o bebê implorando, né? É um dos atos mais cruéis do ser humano. Isso aí é incrivelmente, ainda temos que passar por isso, mas um dia acabará. Ele provoca graves estados de perturbação no plano espiritual, tanto para os autores quanto para o abortado, e dependendo da sua condição de entendimento, se revolta e persegue, causando dor e sofrimento por longo tempo a quem fez isso. Está lá nas questões 344 e a 360 do Livro dos Espíritos, sobre essa questão também. 344 a 360. Então, gente, ele fala aqui que tanto para os autores quanto para o abortado. Autores. Ah, mas não é sua mãe? Não. O pai tem responsabilidade se comprometeu com isso. Caso ele não saiba ou ele disse não, ele se exime também, se ele já fez tudo para que não acontecesse, né? Porque tem mãe relutante. Mas aquele que pratica o aborto, seja aquele enfermeiro que está ali do lado auxiliando o médico, seja o próprio médico, seja quem for, seja um espírito que está provocando aquilo ali, insuflando para que aquilo seja feito, todos eles ali envolvidos, né, têm a sua parcela de responsabilidade e que terão que arcar com as consequências na sua volta numa próxima vida. Então, a gente já tem muitos seminários sobre isso, tem muita coisa sobre isso, não vale a gente se estender mais sobre o aborto. Solução infeliz, então, eutanásia e pena da morte. A eutanásia é quando, né, o médico resolve dar uma injeção por ele mesmo ou a pedido da família, e isso é uma morte muito traumática. Por quê? Porque quem está ali apagado, né, em coma, geralmente acontece isso quando está em coma, a pessoa às vezes em espírito, em perispírito, ela não quer, mas não tem como falar. E aí a família, coitada, está sofrendo, ou ela própria está sofrendo, né? E por egoísmo, né, ela vai e pede para tirar a vida e o médico aceita. Então todos ali também estão inclusos nesse processo criminoso. Vão ter que arcar com suas consequências na outra vida. E tanto a eutanásia quanto a pena de morte são atos bárbaros próprios da imperfeição humana. Poucos países têm a pena de morte, mas a pena de morte não é só aquela que dá injeção letal, bota na cadeira de choque, não. Tem outros tipos de pena de morte em que a pessoa é insuflada e que às vezes a gente não tem conhecimento. Vocês pegaram o livro do Dona Ivone Pereira, eram presos aqueles que eram contrários à lei ou ao rei ou algum outro da corte ou do governo, por exemplo, ou ao próprio patrão. Ele colocava ele no calabouço, num lugar sujo, úmido, sem comida, sem água, e ele definhava e morria. Isso também é tido como uma pena de morte, porque deixou ele ali sozinho, à míngua, até morrer, né? Enfermidades. Esse mouse meu. Desculpem. As enfermidades, elas podem ocorrer na nossa vida para que a gente tenha a oportunidade de se refazer. Como eu disse lá na questão do câncer lá atrás, então é essa questão aí. Se você tem uma enfermidade no corpo físico hoje, que é para você se depurar, você está resgatando algo do passado e seu espírito vai progredir com essas enfermidades, com esses aprendizados da enfermidade. Então não tenhamos medo da dor. Precisamos sim cuidar do corpo físico, para que ele não pereça antes do tempo por um malefício, né? Uma enfermidade, mas elas são necessárias no atual estágio evolutivo do nosso planeta. Sensibilidade especial para prever ocorrências futuras. São os avisos do além. Está chegando a hora.
Então é aquela questão, né? Alguns experimentos fortes impressões durante a encarnação, principalmente quando está próximo ao seu retorno espiritual. Essa sensação geralmente ela é disparada a partir da interferência de benfeitores espirituais, mas se dá geralmente com espíritos mais evoluídos espiritualmente falando, aqueles que têm uma certa ligação com a espiritualidade superior, aqueles que têm uma conotação espiritual muito grande através da prece, da oração, aqueles médios mais acentuados, eles têm essa sensibilidade especial para prever ocorrências. E aqui no livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, fala um caso de um médico da minha cidade, inclusive ele cita o nome da minha cidade no livro. Ele fala que o médico chega para ele e fala assim: olha, eu quero que você faça a encomenda da minha alma no dia da minha morte, eu vou fazer uma cirurgia do coração e sei que eu não vou voltar. Não, que isso, você está bem, vai dar tudo bem, nós estamos orando. Não vou voltar. E realmente, semanas depois, dias depois da cirurgia, ele desencarna realmente, e aí vai lá o Simonetti então fazer essa encomenda. Então, são alguns que têm essa, né, condição de prever, ou sentir pelo menos, não é prever, sentir. Doar ou não doar órgãos? Gente, doar órgãos não dói, nós temos que doar. Então, tem um capítulo aqui sobre transplantes. No livro Consolador também, o Emmanuel diz que normalmente o ato cirúrgico não implica em dor para o desencarnante. A agonia impõe uma espécie de anestesia geral no moribundo com reflexo no espírito e tende a dormir nos momentos cruciais da grande transição. Então não há reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual. Então muita gente fala: não vou doar porque quando eu for para o mundo espiritual meu perispírito vai estar faltando. Não é isso. Não acontece isso, ok? O órgão é do corpo físico, tá? Apesar de ter uma ligação, mas quando está encarnado, o tempo está passando. Vou adiantar aqui. Sentiria dor ou faltas de órgãos? Claro não, né? Claro que não. Então, cremação. Se eu estiver vivo e sentir o fogo me queimar, a cremação, Emmanuel diz que a gente tem que ter, através de Chico, né? Que a gente tem que esperar 72 horas. Isso está lá no livro Consolador também. Na cremação faz-se mister exercer a caridade para com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Depois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo. E ele diz aqui também, e foi respondido inclusive no programa Pinga Fogo do Chico Xavier na TV Tupi, que deve esperar pelo menos 72 horas para a cremação, que é o tempo suficiente que a espiritualidade tem para retirar aquele espírito dali do corpo físico, né? Mesmo ele sendo uma pessoa materialista, eles vão dar o jeitinho deles para ele não sentir aquilo ali, tá bom? Então a cremação não tem tanto problema assim, gente. Velórios, vamos falar rapidamente sobre velórios. Gente, velório, funeral ou concurso de piada? Olha, nós já fomos em vários velórios em que eu vejo às vezes pessoas dando risada e falta de respeito, né, para com aquele que está ali no caixão, no corpo no caixão ali. Talvez o perispírito esteja por ali ainda vendo tudo aquilo, gente. Ele está pedindo silêncio para os caras ali, ó. Ele quer dormir um pouquinho. Uma sátira até nessa questão do desenho, mas é complicado isso, né? E a gente já viu em velórios, né? E tem uma amiga que, se ela estiver assistindo agora essa palestra, ela vai se lembrar, ela vai saber que é ela, que nós vimos aqui em Maricá um velório, uma amiga nossa espírita, tempos atrás, em que pessoas estavam com essa mania do celular agora, vendo receitas de bolo, receita de comida, conversando, uma transportando. Hoje em dia no velório, gente jogando, eu já vi gente jogando com aquele barulho. Gente, isso é assim, fora do comum, falta de bom senso. No velório é um momento de dor para os familiares, e se o perispírito, né, se aquele espírito ainda é um pouco materialista, ele vai estar ali por perto vendo. Tem gente que vai decidir sobre herança logo direto no velório, não pode ser assim. Mas o Richard Simonetti tem um capítulo no livro que ele vai dar algumas ideias, né, ele troca de receitas. Velório ideal não é, né, brincadeira e tal, mas olha só, o que ele fala? Ele fala no livro isso de um velório que ele foi, que tinha uma leitura edificante de tempos em tempos, 1 hora, de hora em hora, meia hora, né? A compostura daqueles, inclusive dos familiares, sem chorar, que recebiam com uma certa tranquilidade as visitas, os cumprimentos eram tranquilos,
né? E a música suave, porque aquele que desencarnou já havia pedido isso, né? Uma música suave, e eu estou fazendo isso agora ao vivo aqui de frente para vocês. Eu tenho meu pendrive já com essas músicas, então saibam vocês que o meu pendrive já está pronto para essa hora derradeira. Não quero ver ninguém chorando, não quero ver nada. Sim, gosto muito de flores. Então, gente, não há necessidade da gente fazer aquele estardalhaço, fazer alvoroço, ficar fazendo essas coisas fora. Se você foi lá visitar, não tem mais o que fazer, vai para casa, então, né? Dá os cumprimentos, fica um pouco ali, como diz o pessoa, vela o corpo e vai, porque ficar falando sobre outras coisas num velório não é legal, tá? Um velório ideal, segundo Simonetti coloca, é isso aí, ó. Leitura edificante, expondo, né, principalmente a esse significado da morte, com postura das pessoas. Evitem de bermuda, evitem de roupas de banho, já, né? Às vezes tem a pessoa sai da praia, bota aquela roupa por cima assim, os homens uma camiseta, um short, a mulher aquele saída de praia e vão para um velório. É uma falta de respeito, me perdoem, mas é o meu entendimento assim, né? Meu entendimento. Então dei uma lida no capítulo do livro que eu vou citar para vocês, já no final. Em vez disso, gente, de choros e tal, flores de saudade. O local correto para o culto à memória dos espíritos desencarnados não é no cemitério. O cemitério jaz o corpo ali, né? E somente ossos praticamente. Então, não é essa necessidade de fazer um mausoléu lindo como antigamente fazia. A necessidade de você colocar flores, enfeitar o seu lar e prece, oração para aquele que se foi, né? Então isso aqui o Simonetti cita no livro, que é a questão do dia de finados, ao qual nós estamos nos remetendo, que passamos a semana retrasada. Então é para isso. Então aquelas velas, tudo aquilo não é necessário. É necessário que você lembre a pessoa que desencarnou, a pessoa querida, no seu culto, no seu próprio lar, sem evocar. Como disse a Marta esses dias, né? Uma coisa, não há que evocar pessoas desencarnadas no seu lar. Ali não é o local. O local é a casa espírita. O local é aqueles que estudam, que estão preparados. Mesmo o seu parente. Imortalidade da alma, sobrevivência do ser após a morte do corpo é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então nós temos que ter essa consciência que nós sobrevivemos após a morte. Então o dia de finados é para comemorar, é um dia simbólico que foi instituído pelo homem para se comemorar, entre aspas, esse dia. Mas todos os dias nós devemos comemorar, ou melhor, orarmos. Orarmos. Tiro comemorar daí, orarmos para esse nosso irmão que desencarnou. Temor da morte, chegou a hora, nós não temos que temer a morte, porque a morte ela não existe para o espírito, ela existe para o corpo físico, entendamos isso. E para que vocês tenham mais esclarecimentos, nós vamos responder rapidamente umas questões que nós fizemos lá naqueles balãozinhos no início e vou mostrar os livros porque o nosso tempo já praticamente estourou. O que acontece no momento derradeiro da morte? Iremos para as regiões espirituais, com as quais nos sintonizamos pelo pensamento, pelo sentimento, pelas atitudes. Então, se você sintoniza com o mal, vai para um lado ruim. Se você sintoniza com o bem, coisas boas, você vai para um lugar bom. Você vai atrair espíritos bons. Quem irá nos receber? Geralmente, o nosso mentor espiritual, que acompanha a gente durante a vida, mas também podem ser nossos amores, nossos parentes, filhos, esposas, maridos, parentes, pais, avós, sem dúvidas, né? Eles com certeza estarão ali nos ajudando, desde que nós permitamos que eles se aproximem de nós, através da nossa condição espiritual. E está aí o livro, então, que eu me baseei. O medo da morte não justifica. Quem tem medo da morte, diz de Simonetti, sendo que ali está uma capa antiga, essa aqui é a capa nova, né? Essa aqui até veio com um DVD. Eu tive a oportunidade de estar com ele e ganhar um autógrafo uns 2 anos antes dele desencarnar, né? O medo da morte não se justifica. E eu usei também o livro do Leon Denis, Depois da Morte. Explica tudo, é um bom livro para que vocês possam entender um pouquinho sobre a questão da morte também. Não é um livro difícil de ler.
E a morte não existe, pois somos imortais, nós espíritos. Repetindo, o corpo físico morre e fica, o corpo espiritual ou o espírito continua, somos imortais. Bibliografia e créditos então utilizados: Livro dos Espíritos, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, que eu mostrei para vocês, O Céu e o Inferno, também de Kardec, Depois da Morte, o Leon Denis. E eu queria deixar os créditos das imagens escaneadas do livro Quem Tem Medo da Morte, desse livrinho que eu mostrei para vocês, que foi e está lá na introdução do livro, foi um amigo espírita do Richard Simonetti que fez esse desenho para ele, e ele colocou nessa nova edição do livro aí. Eu não sei se naquela que está no desenho dali já tem isso aí, não me lembro, não sei mesmo. Gente, muito obrigado a todos, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Mestre, obrigado por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de estudo nesse dia, nesta noite. Abençoa, Senhor, a quem esteve conosco neste momento, abençoa quem não pôde, e abençoa, Senhor, aqueles que verão esta palestra mais adiante, um outro dia. Abençoa nossas casas espíritas, abençoe a todos, e que cada um de nós possamos ser abençoados e iluminados por vós, Senhor, e por Jesus, nosso Mestre, e que sejamos acompanhados sempre pelos nossos mentores. Graças a Deus. Meu muito obrigado a vocês, obrigado Maristela pelo convite, obrigado a Casa Atmos, a quem aprendi a amar esta casa e ajudar. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos e até a próxima. Faça a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia